Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 30 de janeiro, domingo, está em Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, nós estamos continuando aqui a leitura do Evangelho de Lucas ao longo dos domingos aqui do tempo comum, e o trecho de hoje é uma continuação direta do trecho que nós ouvimos no domingo passado. Aliás, repetindo o último versículo do Evangelho do domingo anterior. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus diz isso. E depois começa aquele zum, as pessoas admiradas e as pessoas dizendo, lembre que Jesus estava em Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. E as pessoas dizendo, olha, não é este o filho de José? Como quem diz, a gente conhece o pai dele, a mãe dele, a gente brincou com ele quando era criança, como é que ele pode estar falando isso tudo? De onde é que veio toda essa sabedoria? E Jesus percebe aquilo, percebe a malícia, ele diz, olha, vocês vão acabar dizendo, por que você não faz aqui o que você fez lá em Cafarnaum, que é uma outra cidade da Galileia, onde Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas curas, muitas pregações, e Jesus repete algo que já fazia parte, inclusive, da tradição popular. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Espiritualmente falando, o que isso representa para nós? O Cristo não pode ser bem acolhido em corações que já acham que sabem tudo sobre ele. Como aquelas pessoas de Nazaré. Achavam que sabiam quem era Jesus, que o conheciam. De certo modo, Jesus tinha que se enquadrar naquele esquema mental que eles tinham. Esse risco que as pessoas de Nazaré correram, e muitas delas caíram nisso, é o risco que nós hoje em dia podemos ter também, de pensarmos o seguinte, olha, já sabemos quem é Deus, já sabemos quem é Jesus Cristo, e ele tem que se enquadrar nesse esquema que nós temos, nessa definição que nós temos sobre ele. Isso gerou em Nazaré uma grande revolta, e isso gera revolta no coração que é assim. Às vezes, a gente encontra pessoas que dizem assim, olha, eu tinha muita fé, como é que Deus me decepcionou dessa forma? É porque o que você chama de fé
era um conceito, era um esquema mental que você achava que era Deus. Só que Deus é para além daquilo. Deus está para além. Não é Deus que tem que se conformar à sua ideia. É você que tem que ir se conformando à verdade, que é o próprio Deus. Aqui o povo de Nazaré correspondeu a essa realidade com uma revolta e ficaram tão irados que levaram Jesus para jogá-lo num precipício, mostrando uma raiva enorme. Isso porque Jesus, primeiro eles não conseguiam entender bem da onde é que vinha toda aquela sabedoria. Depois Jesus diz, olha, no tempo do Antigo Testamento, havia muitas viúvas, no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel. Nenhuma delas foi curada, a não ser a viúva de Sarepta da Sidônia, ou seja, muitas viúvas, nenhuma delas foi curada, a não ser uma pagã. Uma. Depois ele continua. Já no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado, senão Naamã o sírio, ou seja, um outro pagão. O Cristo estava se apresentando como Messias, como um Salvador, que quebra esses esquemas mentais. A salvação não é só para um grupo, não é só para os judeus. Lembre que a viúva era uma categoria social que era vista como desprezada, como fragilizada, sem nenhum tipo de proteção. E os pagãos não eram os destinatários principais da Boa Nova. Não era assim que as pessoas viam. Os leprosos eram vistos como pessoas, de certo modo, amaldiçoadas, esquecidas por Deus. E quando Jesus se apresenta como Messias, ele vai ao encontro das viúvas, ele vai ao encontro dos pobres, ele vai ao encontro dos leprosos. E aí o pessoal percebe que o Cristo não se enquadra nos seus conceitos e se revolta. Sabe quando é que isso acontece na nossa vida? Quando a gente faz, e a gente com tanta frequência escuta isso. Olha, eu estava fazendo tudo bem direitinho. E como é que Deus permite que aquela desgraça aconteça? Como é que pode? Aí eu me revoltei contra Deus. É porque você quer que Deus se adeque ao seu conceito. Já pensou que loucura? Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é egoísmo. É você se colocando no centro e querendo que Deus se molde a você. É óbvio que isso não gera fruto. Fé não é isso. A fé ou é cristocêntrica ou não é fé. É Cristo no centro. É Deus no centro. E eu me moldando a Ele, aprendendo com Ele. Não consigo entender. Me pergunto, Senhor, tem alguma coisa que Tu queres me ensinar? Tem algo que o Senhor quer realizar em mim a partir desse acontecimento trágico? Mostra-me. Eu estou aqui com humildade, como servo. Não com arrogância. Como é que pode? Eu fiz tudo certo e Deus permitiu isso? Isso é arrogância, isso é falta de fé. E muitas vezes isso acontece exatamente para nos fazer ser mais humildes. Fazer a gente aprender que Deus não se enquadra a nós, que nós é que temos que ser humildes para nos moldar a Ele, nos configurar a Ele. Vamos meditar sobre isso, para que se chegar um sofrimento grande na nossa vida, que a gente não caia nessa tentação. E se nós já estamos nessa situação, vamos rever. Quantos santos dão testemunho para nós que passaram por grandes sofrimentos, mas não perderam a gratidão, porque sabiam que mesmo na dor, Deus não nos abandona. Deus sempre é capaz de tirar um bem de um sofrimento, de uma dor. Não tenhamos a falta de fé de achar que Deus tem que se enquadrar nas nossas ideias. Nós é que temos que ser servos da verdade. Nós é que temos que ser humildes para servir a Deus e aprendermos com Ele. E se não entendemos o que está acontecendo inicialmente, com muita humildade, perguntemos. Ele vai ser a nossa resposta, com certeza. Uma resposta que vai gerar, talvez não a sensação agradável que nós gostaríamos, mas vai gerar verdadeira salvação. Não tenhamos uma relação com Deus como se fosse um comércio. Eu pago para receber de volta o produto esperado. Isso não é espiritualidade, isso não é relação com Deus. A minha relação com Deus, a nossa relação com Deus, não pode ser de cliente para, lojista, empresário. Não, é uma relação de pai para filho. E o pai é maior do que o filho nesse caso.
O Pai sabe o que é melhor para nós. O Pai cuida de nós e verdadeiramente nos ama. Por isso nunca nos abandona. Tenhamos verdadeira fé e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.